tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o projeto estratégico Restauração pelos Direitos Humanos da Vítima e sobre o concurso de redação promovido pelo FOCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, que é coordenado pelo Ministério Público da Paraíba. Também vai ver matéria que mostra a importância de uma medida conseguida graças à atuação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, a realização de mamografias por livre demanda em 4 serviços da capital. No estúdio vamos receber a promotora de justiça Elaine Cristina Alencar. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis da Família e do Cidadão. Ela vai falar sobre um assunto muito importante, o recadastramento dos beneficiários do BPC, o benefício da prestação continuada. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Outubro Rosa já acabou, mas isso não significa dizer que o trabalho de prevenção ao câncer de mama deva acabar também. A seguir, você vai ver o que os Ministérios Públicos Federal e Estadual fizeram para facilitar o acesso de mulheres a exames de mamografia na rede pública de saúde. A Mari tem 50 anos de idade e é usuária do Sistema Público de Saúde. Apesar de estar no grupo de mulheres que correm um risco maior de ter câncer de mama, nunca fez a mamografia. Porque eu achei que não era necessário e ninguém nunca me indicou que era necessário fazer. E muito difícil conseguir marcar. Por isso que eu nunca fiz. Já fiz o exame de toque no postinho que sou atendido, mas nunca me aconselharam nem me encaminharam para fazer o exame, a mamografia. Para facilitar a realização da mamografia pelo SUS, os Ministérios Públicos Federal e do Estado solicitaram à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa que, a partir de agora, os exames sejam realizados diretamente nos serviços, sem que a paciente tenha que esperar pelo setor de regulação. Os 2 MPs também solicitaram que a Secretaria faça a busca ativa dos pacientes que precisam fazer o exame, através dos agentes comunitários de saúde. É muito importante esclarecer a demanda espontânea, que hoje é feito, direcionado ao Hospital Napoleão Laureano, São Vicente de Paula, o HU, o CEDC. Por quê? Porque, inicialmente, como sempre foi feito anteriormente, a paciente se dirigia à unidade básica de saúde para solicitar ao médico a requisição de seu exame de mamografia. E, com esta requisição do médico, seria enviado a uma regulação e uma possível entrando numa fila de espera. E com a demanda espontânea, não. Ela vai diretamente a estas 4 unidades que eu aqui falei. Da mesma forma, a Secretaria de Saúde deverá adotar medidas para fazer a busca ativa das pacientes que fizeram o exame e tiveram alguma normalidade apontada. O objetivo é facilitar também o acesso ao exame de biópsia e, se constatada a presença do câncer, iniciar o tratamento o mais rápido possível. Muitas vezes a paciente que vai fazer um exame de mamografia, ela não sabe fazer a leitura da gravidade da situação que é detectada no exame. Ou seja, existe essa nomenclatura. É o BIRADS 4 e 5, que indicam alto risco de haver ali uma lesão que merece o tratamento. Então, às vezes, essa paciente não retorna. Ela não retorna. É essa preocupação a que a colega se refere, né? Então, nós ponderamos, contando sempre com a boa vontade dos gestores aqui do município e do estado da Paraíba, no sentido de que houvesse fosse estabelecido um fluxo de acompanhamento desses casos. Ou seja, uma vez o serviço detectando que há esse alto risco de haver ali uma lesão maligna, busca a paciente para que ela seja esclarecida, ela seja encaminhada para realizar a biópsia cabível. A promotora de justiça e o procurador da República lembram ainda que, mesmo após o Outubro Rosa, os 2 órgãos continuarão acompanhando as ofertas de serviço do SUS. O Outubro Rosa está se encerrando, a campanha, a grande divulgação, ela é
pontual, mas a oferta dos serviços com qualidade, o acompanhamento dos índices, o trabalho do Ministério Público, ele continua durante todo o ano. De janeiro a janeiro, não janeiro. só Outubro Rosa. No Outubro Rosa se potencializa, né, isso, e se verifica também os resultados. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama foram diagnosticados só este ano. Em 2013, foram registradas 14.388 mortes devido à doença, sendo a maior parte das vítimas do sexo feminino. As chances de cura são maiores quando a doença é descoberta logo no início. Daí a importância do autoexame e principalmente da mamografia, que consegue detectar os nódulos com mais facilidade. Mas, segundo José Ferraz, é cada vez mais comum mulheres como a Mari não terem acesso ao exame. E os motivos são variados. Pode haver a interferência aí, desde a falta de pedido oportuno do profissional, que é algo que já foi objeto de tratamento, com capacitação, com estímulo para que esses profissionais de saúde, inclusive enfermeiros, possam requisitar esses exames. Esse é um dos fatores. Outro fator pode ser justamente a resistência que alguns pacientes têm em se submeterem ao exame. E é isso, a campanha do Outubro Rosa ela vem trabalhar esse aspecto. Existe também outros fatores como o absenteísmo na realização dos exames. Às vezes a paciente marca e por uma dificuldade ou outra não comparece e não remarca o exame. Muitas vezes pode estar acontecendo aí uma dificuldade de informação para compreensão efetiva dos resultados desses exames. Então, nós aventamos, junto aos gestores municipais e estaduais, a necessidade de que seja feito um diagnóstico geral, e nós já estabelecemos isso, para que sejam incrementadas ações, principalmente de busca ativa, junto a essas pacientes, para que esses índices sejam melhorados e esse acesso seja, eu diria, estimulado. Agora, sabendo da novidade com a requisição do médico em mãos, a dona de casa já sabe que deve se cuidar. O importante é se cuidar. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o projeto estratégico do Ministério Público chamado Restauração pelos Direitos Humanos da Vítima e sobre o concurso de redação do FOCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Não saia daí. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara no seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. A seguir, você vai conhecer o quinto e último projeto do planejamento estratégico do Ministério Público para os próximos anos, o projeto Restauração pelos Direitos Humanos das Vítimas. O projeto estratégico Reparação, promovido pelo Ministério Público da Paraíba, visa garantir os direitos humanos das vítimas de crimes, oferecendo assistência jurídica e buscando reparo ao dano provocado pelo crime. O projeto de reparação foi o projeto escolhido pelo Centro de Apoio às Promotorias Criminais para ser executado dentro do planejamento do Ministério Público na primeira região, que engloba João Pessoa, região metropolitana e cidades aqui próximas. O intuito desse projeto é focar na vítima dos crimes. Tradicionalmente, o direito penal, desde a sua origem, sempre tem uma grande preocupação, que é legítima, com a figura do réu, para evitar excessos do Estado, de modo a proteger os interesses e os direitos do réu. Isso é legítimo. Mas nós entendemos, e há um movimento internacional nessa diretriz, no sentido de que os interesses da vítima precisam igualmente ser preservados.
E o foco do projeto é justamente atender aos interesses e lançar um olhar mais humanizado sobre as vítimas de crimes. Ao todo, 17 promotores de justiça estão envolvidos no projeto, que deve abranger as 5 micro-regiões paraibanas onde o MPPB atua. A perspectiva é de que pelo menos 170 vítimas de crimes sejam beneficiadas pela iniciativa. Qualquer crime que tenha vítima, crimes que a gente chama tecnicamente crimes não vagos, né, crimes que não são vagos, mas que produzam vítimas, podem ser inseridas dentro do projeto. A gente viu que, assim, durante a execução do projeto, os promotores têm optado bastante por casos de violência doméstica, né? Até porque existe uma orientação do STJ que, nos casos de violência doméstica, o dano moral ele decorre da própria prática da violência. Então, tem se feito uma grande opção, uma opção bastante forte nessa área de violência doméstica, mas não só crimes de violência doméstica. Um crime de roubo, por exemplo, pode ser inserido no projeto, uma tentativa de homicídio, enfim, qualquer tipo de crime pode ser inserido, desde que haja uma vítima e que essa vítima precise de algum auxílio e necessite uma reparação de danos. Além do Ministério Público da Paraíba, atuam neste projeto parceiros como prefeituras municipais, Polícia Civil, Defensoria Pública e programas de proteção às vítimas e testemunhas. Qual o papel do cidadão no combate à corrupção? Esse foi o tema do concurso de redação que está sendo promovido pelo Foco. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a aplicação da redação em escolas das redes estadual e municipal de ensino localizadas em João Pessoa. Uma folha em branco e uma mente a mil para falar sobre corrupção. E quem disse que os adolescentes não se interessam e sabem falar sobre o assunto do momento? É importante para todo nosso cidadão perceber nossos erros no nosso dia a dia. Tipo, muitos alunos pegam canetas, já é uma corrupção. Furar fila, colar provas. Para incentivar não só o senso crítico, mas também a prática da escrita e da leitura, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, coordenado pelo Ministério Público Estadual, promoveu em escolas públicas da capital um concurso de redação. Esse concurso de redação ele é aplicado pela segunda vez pelo Foco e ele tem o objetivo de trazer o tema combate à corrupção para dentro da escola, para o debate dos estudantes e para a disseminação a partir deles em toda a comunidade. Como os órgãos de controle têm ciência, o problema do combate à corrupção é complexo e não vai ser resolvido somente pela nossa ação. É preciso que a sociedade também esteja engajada no combate à corrupção, tanto no seu comportamento diário, desde pequenos até grandes atos, mas também na fiscalização, no controle social que ela pode exercer da administração pública. Foram inscritos no concurso mais de 2.000 estudantes de 49 escolas da rede estadual e municipal de ensino. Só nesta daqui, localizada no bairro do Alto do Mateus, foram inscritos 416 estudantes. Um orgulho para o diretor, que comemora a parceria com o Foco e o MPPB. É muito gratificante para a gente, nós temos um grande quantitativo de alunos participando desse concurso de redação, não só pela premiação, mas sim pela questão do conhecimento que tem que ser adquirido, da prática do exercício da escrita, da leitura e de constituir uma redação, que é muito importante hoje, é claro, na formação do estudante desde a base e também para quando ele estiver inserido no mercado de trabalho. As provas foram aplicadas no mesmo dia e horário para todas as instituições participantes. A Keila disse estar confiante no resultado e que tudo o que escreveu sobre corrupção é fruto de diálogos no ambiente escolar e familiar. Tô sim, eu já leio bastante sobre isso, tanto em casa, meu pai, que fala sobre isso bastante comigo, então para mim foi normal. As provas foram entregues à banca examinadora do concurso na tarde do mesmo dia em que foram aplicadas. E cada uma será avaliada com muita atenção. Essas provas nós teremos 2 tipos de correção. Primeiro, os alunos do ensino médio, que farão a prova e fizeram a prova baseada no Enem. A prova será corrigida, portanto, com todos os fundamentos, com toda a técnica do Enem. Terá toda a pontuação que será levada com base à norma culta, a capacidade de ler e compreender do aluno, interpretar a proposta e o fato também de eles terem coesão e coerência e solucionar o problema que a prova propõe.
Então, o aluno tem que se expressar e escrever com o objetivo de ter um bom resultado na prova do Enem. O concurso de redação do Foco Paraíba tem a parceria do Centro de Cultura Zarinha e da construtora Aliance. Serão premiadas as 4 melhores redações do ensino médio e os 2 melhores trabalhos dos alunos do ensino fundamental. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Elaine Cristina Alencar. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis da Família e do Cidadão. E ela vai falar sobre o recadastramento dos beneficiários do BPC, o benefício da prestação continuada. Não saia daí. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Elaine Cristina Alencar. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis da Família e do Cidadão. Ela vai falar sobre um assunto muito importante, o BPC, o benefício da prestação continuada. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, Bruna. É sempre um prazer estar aqui. Promotora, vamos começar a entrevista explicando aos telespectadores o que é o BPC e a quem ele se destina. Então, BPC, pelo próprio nome, Benefício de Prestação Continuada. É um benefício pago pelo governo federal. Ele não se confunde com a aposentadoria, como algumas pessoas pensam. Ele é um benefício da assistência social. O que é que isso significa? Significa dizer que é destinado às pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social. O BPC é destinado aos idosos com igual ou maiores de 65 anos e também às pessoas com deficiência, desde que, em qualquer um dos casos, a renda familiar do beneficiário não passe de 1/4 do salário mínimo. E qual a importância desse benefício e quantos paraibanos necessitam dele?
A importância vem exatamente do seu fundamento. Por ser destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, o benefício, que é uma retribuição financeira no valor de um salário mínimo, ele tem por objetivo minorar, reduzir o mínimo que seja dessa situação de vulnerabilidade. Ou seja, pelo benefício, as pessoas que são beneficiárias dele conseguem ter um mínimo da vida digna, acesso ao mínimo da alimentação, vestuário. Então, é para garantir a esse público esse mínimo de dignidade. Aqui na Paraíba, segundo a informação do Ministério do Desenvolvimento Social, são cerca de pouco mais de 114 mil paraibanos que fazem jus a esse benefício. Mais ou menos um terço, cerca de 38 mil, são idosos e os demais 76 mil, mais ou menos, são pessoas com deficiência. Promotora, o que levou o Centro de Apoio Operacional a acionar as promotorias do cidadão sobre o recadastramento dos benefícios do BPC? Então, essa foi justamente a nossa preocupação, o recadastramento. Estamos no prazo final, o prazo é 31 de dezembro de 2018. E qual não foi a nossa surpresa quando coletamos as informações ainda na primeira quinzena de outubro, e nós fomos informados que pouco menos de 50% dos beneficiários havia feito o recadastramento. Então, nós achamos necessários mobilizar as promotorias para que essas mobilizassem as prefeituras a fim de que essa informação da necessidade do recadastramento e também o prazo, a iminência do final desse prazo, fizesse chegar essa informação até quem precisa fazer o recadastramento. Promotora, qual é a orientação que o Ministério Público está dando aos prefeitos dos municípios sobre esse assunto? Então, é muito simples. Qual é a atuação que nós estamos fazendo agora? Nós estamos pedindo às prefeituras mobilização. Infelizmente, a gente vê muito pouco de divulgação desse prazo final. Seja na imprensa regular, seja pela própria atividade dos municípios, não se vê essa divulgação de que as pessoas precisam fazer o recadastramento. Isso está traduzido nos números. Há pouco menos de 3 meses do prazo fatal, 50% dos beneficiários haviam feito o recadastramento. Então, o que é que nós queremos que os municípios? As prefeituras precisam ir em busca, seja pequeno, ou seja médio, ou seja grande município, eles são capazes de identificar o público, os beneficiários, e a gente quer que eles vá em busca. Isso pode ser das mais variadas formas, divulgando na imprensa regular. A gente sabe o poder que a TV tem de chegar até as pessoas, o rádio, mas também há outras formas muito mais criativas, divulgação em feiras livres, convocações em associações de bairro, enfim. A criatividade fica por conta das prefeituras. O que nós pretendemos, nós queremos, é que a população seja informada. Promotora, e como as pessoas devem fazer para providenciar o cadastramento? Que serviços devem ser procurados e que documentos são necessários? Então, o recadastramento é feito no CAD único. Em algumas cidades, o CAD único tem sede própria, específica. Na maioria dos municípios paraibanos é feito no próprio CRAS. Esse CAD único está no próprio CRAS. Como uma forma muito simples, a pessoa leva o RG, ou outro documento de identidade, comprovante de residência, e lá faz o recadastramento. Também é interessante dizer que há, dentre esse público que é beneficiário do BPC, pessoas que precisam ser representadas. São aquelas que estão em situação de curatela, em situação de tutela, ou que já passaram procurações. Então, quando for o caso, esse documento precisa ser levado para o recadastramento. E há também um outro público ainda nesse universo, que as pessoas que não conseguem chegar por dificuldades mesmo de mobilidade. Então, não é necessário que o beneficiário vá. Ele pode sim ser representado por uma das pessoas que moram na família. Nesse caso, é importante levar, além dos documentos que eu já mencionei, o documento pessoal de todas as pessoas residentes na mesma unidade familiar. O que pode acontecer com quem não fizer essa atualização cadastral? Então, isso é uma situação muito séria. É importante dizer que nós já estamos em prorrogação de prazo. Inicialmente, o governo federal havia determinado que até 31 de dezembro de 2017 era o prazo para os idosos fazerem o recadastramento. E esse prazo, 2018, seria o prazo dado para as pessoas com deficiência. Mas porque o ano passado já se verificou um baixo número de recadastramento, então o governo federal prorrogou para os idosos até 31 de dezembro de 2018. Mas
não podemos esperar nova prorrogação. O prazo fatal é 31 de dezembro de 2018, seja pessoa idosa, seja pessoa com deficiência. O que você me pergunta, o que vai acontecer? Quem não se recadastrar vai ter seu benefício suspenso a partir de 2019. É interessante ainda, Bruna, mencionar uma situação bem prática desse recadastramento, porque o recadastramento visa exatamente passar uma releitura das condições, dos requisitos que as pessoas que são beneficiárias são exigidas que elas preencham. Então, o recadastramento serve para isso, para fiscalização da regularidade da concessão desse benefício. O idoso, uma vez recadastrado, vai ter tido como revisado. Não há mais a outra providência que ele precise tomar. Porém, a pessoa com deficiência precisa fazer o cadastro e, num segundo momento, vai ser chamado para fazer uma reavaliação médica e social. Promotora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse a quem o familiar ou a pessoa que recebe o BPC deve recorrer caso tenha alguma dificuldade para fazer o cadastramento. De regra não há essa dificuldade, mas é muito importante a sua pergunta, porque a gente sabe que situações inusitadas podem sim acontecer. Teve algum problema? O caminho é a Secretaria de Assistência Social do município. E quando lá não resolver, o próprio INSS. Interessante, Bruna, que não é apenas o Ministério Público que precisa se envolver nisso. É Ministério Público, é Poder Público Municipal, estadual, mas é também a própria sociedade. A própria sociedade precisa divulgar esse prazo. As pessoas se comunicam das várias formas, nas redes sociais, no corpo a corpo, pessoa a pessoa. Tem que fazer chegar essa informação a quem precisa. Idosos e pessoas com deficiência são as pessoas que menos têm acesso à informação. São elas exatamente que serão prejudicadas caso não façam o recadastramento. Promotora, muito obrigada pela sua entrevista. É nós que agradecemos, estamos sempre à disposição e, mais uma vez, agradecer a parceria que temos para divulgar esse serviço tão importante à sociedade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.